E hoje, como sempre, nossa equipe de All Stars aqui da Hashdex, representando aqui a área de Research, o Pedro Lapenta, o Head de Research, junto com o Lucas Santana, e representando a área de gestão, o nosso gestor, João Marco, para a gente falar um pouquinho desse mês de março e trazer alguns temas que a gente acha relevante aí para compartilhar com vocês. Vamos falar, obviamente, dos ETFs de Bitcoin, fazer uma atualização quanto a isso, dado que tem sido uma força bastante positiva. Inevitavelmente falar de halving, afinal, isso só acontece de 4 em 4 anos e estamos no mês do halving. E falar um pouquinho também de correlação, né? Como é que o mercado, como é que o Bitcoin, mercado cripto, está se comportando frente a outras classes de ativo, como é que é o papel dessa classe aí dentro de uma carteira diversificada, se de fato é um diversificador ou não, né? Então, acho que sem mais delongas, vamos ao conteúdo aqui, passar a palavra para o nosso gestor João Marco, falar um pouquinho de mais um mês positivo, que foi o mês de março. Obrigado, Renato. Boa tarde a todos. Sim, como o Renato já adiantou, a gente teve mais um mês positivo, né? Não só um mês positivo, a gente teve um high, né? Estava bastante aguardado aí, né? Desde novembro de 2021, né? Então, a gente passou por um período longo aí de drawdown, né? Time to recover aí de 28 meses, mais ou menos, aproximadamente, tá? E a gente começou com um mês, né, com o Bitcoin teve uma subida muito forte e depois de atingir o all-time high, a gente teve uma correção, né, bastante acentuada, que também não é nenhuma novidade, né? Assim, a gente sabia que ia ter essa oscilação a partir do momento que a gente registrasse ali um all-time high, né? E da mesma forma que a gente entende, né, que tem essas reversões, e essas reversões também são revertidas, e, e ao longo do mês, né, do final do mês, o Bitcoin teve uma reação, né, fechou, fechou o mês aí com uma valorização de 15%, inicial subindo 12%. A gente também teve o ouro se valorizando bastante, né? O ouro está num rally também bastante positivo. E, e, e também a gente viu o S&P batendo o Nasdaq 100, teve 3,1 contra 1,2, né? Mas o mês também positivo para outros ativos de risco, a gente pode passar aí para a gente olhar o semestre, o trimestre mais aberto, né? A gente teve, enfim, um trimestre muito, muito positivo aí para a cripto, né? É, tanto o NCI quanto o Bitcoin acima de 60, até perto de 60, e, mas, mais uma vez, não, um trimestre positivo para ativos de risco em geral, né? Com o S&P subindo 10%, o Nasdaq subindo 8,5%. Então, foi um trimestre bastante, início do ano, bem positivo aí para ativos de risco em geral, né? E aí o que a gente teve de mais peculiar, né, no mês de março aí foi o nosso ETF de cultura digital, o Meta 11, né, e no caso é representado pelo índice Meta, subiu 37%, principalmente puxado pelo maior ativo que ele tem, que é o Shiba, tá? Que, enfim, apesar dele ter umas iniciativas de metaverso, etc., a gente considera mais como uma meme coin, né? Uma moeda que está associada ao meme do cachorrinho ali, né? Mas que performou super bem. Teve outros ativos também muito indo bem, né? Como o Gala, que é um ativo ligado ao setor de jogos. A gente também teve plataforma de smart contracts, também foi bem, subindo 17%. A gente está vendo plataformas alternativas, aí, principalmente Solana, tem ganhado destaque aí, comparado ao Ethereum já há algum tempo. Então, esses foram os principais destaques aí, positivos aí, dos índices que a gente acompanha no mês de março, né? O João, além dos índices, cara, se eu puder adicionar, tô vendo aqui nosso querido Top Performers, né? Fundo de gestão ativa sistemático disponível na plataforma da XP, da Genial, do Itaú.
ele subiu 25% no mês de março, confere? E por aí, eu não tô com o valor na cabeça fechado, mas foi algo por aí. Foi bem superior ao benchmark, que é o NCI, bastante o dobro do NCI de Boa. rentabilidade. Ele capturou super bem vários movimentos aí, rápidos, várias moedas menores. Ele acertou na veia nesse mês. Boa. Essa palavra agora para o Lucas. Acho que o Pedro, na verdade, vai fazer a primeira interferência aqui dele, depois eu assumo. Obrigado, pessoal. Obrigado pela presença. O casa cheia de novo aí. E a gente, nesse mês passado, acabou fazendo o do mês passado no meio do mês. E agora a galera aqui de novo acompanhando. Acho que é sinal de interesse geral aí e com razão aí. Agradecemos a presença. Mas esse é um gráfico que a gente vem trazendo faz tempo, né? E tanto o Renato quanto o time de vendas apresenta isso com frequência. A gente fala nos nossos calls. E é um gráfico que a gente montou aqui para tentar entender onde a gente está dentro do ciclo, né, de ativos digitais. E os que não conhecem, né, aqui é a capitalização de mercado somada do Bitcoin e do Ether, né, que na nossa visão, por serem os dois principais ativos digitais, as duas principais teses de investimento que são distintas em si, né, e por serem as plataformas, né, as redes com mais vida, né, com mais tempo de funcionamento e com mais efeito de rede, elas representam hoje em dia né, o que o mercado, para onde está indo o mercado, né? Então, a gente pega aqui a soma do Bitcoin e Ether, pegou dados até 2022, a gente deixa bem separado aqui entre essa área cinza e essa área azul, né? E esse canal identificado aqui, que é um canal feito através de uma regressão logarítmica, com base nessa linha amarela, que é a média, né, aproximada aí da performance de preço, né, que é a linha azul, né, e a linha verde, a linha vermelha, a gente faz como se fosse, né, esses limites com base em alguns, né, em uma série de pontos passados aí, tanto de alta quanto da baixa do ciclo. E aí tem esse canal, né? E vale notar que, como eu mencionei aqui, a gente usa dados até o final de 2022 e a partir de 2023 é a projeção em si, né? O desempenho de preço até agora respeitou, né, o que o nosso modelo está dizendo, tá? Então, lembrando que isso aqui é em log, né? Então, a gente está acompanhando, a gente, por honestidade intelectual, não mexe mais na fórmula, né? E espera que, né? Estamos aqui acompanhando para ver se isso aqui é uma ferramenta útil, tá? E a gente veio, pô, desde o final de 2022, seguindo a tendência em torno da linha verde, né? Que é a linha de baixa da regressão. E mais recentemente esse ano, acho que um pouco impulsionado pelo halving, que a gente vai comentar, e muito também impulsionado pela aprovação dos ETFs nos Estados Unidos, que trouxe um vigor novo aí para a indústria, aliás, muito importante, né? Muito esperado também, e que está nos trazendo de volta aí mais para a média, que é essa linha amarela. Tá? A gente acompanha isso no detalhe, né? Obviamente, olhando os fundamentos, os fluxos e tal, para ver se isso aqui está indo meio que no vento ou não. E pelo que tudo indica, pelas expectativas e por tudo que a gente vem acompanhando, acho que deve continuar aí numa tendência interessante. E acho que é importante aqui, mas até para olhar como um zoom out, assim, né? Onde estamos dentro do ciclo. Então, esse é uma das grandes ferramentas aqui que a gente gosta de acompanhar para entender onde a gente está. De novo também, né? Acho que até a gente tem repetido esse gráfico aqui, é o gráfico do desempenho do Bitcoin especificamente agora, numa análise de janela, né? Uma análise de 500 dias antes do halving e 500 dias depois. Né? Lembrando que o halving é um evento que a gente brinca, é a Copa do Mundo de cripto, né? Acontece aproximadamente a cada 4 anos e poderia ser chamado talvez o maior evento da indústria, né? Embora é simplesmente uma atualização que acontece na rede, mas é muito importante porque corta pela metade a emissão de moedas, né? Do incentivo que vai para mineradores. Não Isso é está nem isso, né, Lapenta? Não é nem uma atualização na rede. A rede está imóvel lá. Você só caiu numa outra banda do programa, mas a rede
sequer Não, é sofre uma verdade, não tem, atualização. não tem atualização nenhuma, é só um Você novo a partir daquele momento. está no código original lá de 2009, então nem isso É isso, é é relevante. excelente ponto. Para deixar bem claro, né? Não, não, isso é extremamente importante, esse ponto. Então, a partir do aproximadamente entre o dia 18 e 22 de abril, eu falo aproximadamente, porque isso aí depende do prazo, né, da duração média da mineração de cada bloco daqui até lá, mas vamos supor, né, aproximadamente lá no dia 20, a rede corta pela metade a emissão de novos bitcoins. E isso, na verdade, em termos práticos, né, em termos monetários da rede, significa que a inflação da rede vai ser cortada pela metade, né? Hoje está em aproximadamente 1,7, 1,8% ao ano, né? Ou seja, o quanto que a rede emite por ano em relação ao estoque já existente, essa velocidade anual está em torno de 1,8, isso daí vai para em torno de 0,8, 0,9, né? E daqui 4 anos, né, de novo, divide por 2, daqui 8 divide por 2, e assim sucessivamente, até a gente zerar todos os bitcoins emitidos em aproximadamente 2140. Né? E essa inflação pode parecer uma comparação esdrúxula ou não, mas é uma inflação menor que o dólar. Né? E com previsibilidade, extremamente previsível. Né? Então, essa análise aí de 500 dias, nós estamos no quarto ciclo, do quarto halving, né? Que é a linha azul, como a gente coloca aqui, e a gente puxa os três ciclos anteriores, de novo, né, um gráfico em log, e assim, se o passado serve como algum guia, obviamente que 3 ocorrências não dá para se dizer que é estatisticamente relevante, mas assim, e tem algumas características, por exemplo, no ciclo de 2020, né, que é o anterior, a gente estava no meio da pandemia, teve aquela printação coordenada global louca, que isso teve um efeito em ativos de risco, em cripto também, né? Agora a gente talvez tenha o efeito do halving também, desculpa, dos ETFs nos Estados Unidos, que também pode estar tendo um efeito, mas o fato é que está acompanhando os ciclos passados, né? E a gente, né, essa tabelinha aqui do lado direito aqui, a gente coloca o que estava uma base indexada, né? Como é que estava o preço do Bitcoin nos ciclos anteriores, faltando 20 dias, né? Então, no primeiro estava 83, vindo de uma base de 100, né? Ou seja, estava 17% para baixo. Segundo, 323, né? Que seria 3,2 vezes. 176, 1,7 vezes. E agora a gente está até um pouco acima, né, dos ciclos passados, o que é curioso, porque os market caps são maiores, né? E obviamente, demanda mais dinheiro nominal para mover a massa, né? Então, nós estamos falando de um market cap aqui que veio nos últimos 180 dias de um tri para um tri e meio aproximadamente, então teve um ganho nominal aí de 500 bilhões de dólares, e é dinheiro, né? É volume, mas assim, tudo indica, né? E a gente vai mostrar daqui a pouco o que está acontecendo nos inflows dos ETFs, tá com cara que vai continuar. Mas assim, olhando rigidamente aí, conforme foi nos ciclos anteriores, aí está um pouquinho acima. Mas na hora que você olha os 500 dias depois, se o passado servir para alguma coisa, com volatilidade, né? Sempre lembrando isso, nós continua tendendo para uma tendência de alta relevante. Aqui né, é o fluxo líquido, tá? Que a gente vem monitorando de todos os ETFs que foram lançados nos Estados Unidos no começo de janeiro. Né? É importante, a gente bota o líquido aqui, porque se você for ver, somar o grosso, né? Tem 400 mil aproximadamente, até um pouco mais, mas é que tem o GBTC, que está tendo muita saída, mas é que, na verdade, como né, somados, né, no combinado, nós temos aí aproximadamente 210, 215 mil bitcoins sendo adquiridos por esses veículos nos Estados Unidos nos últimos 82 dias. Tá? Tem tido um pouquinho mais teve uma primeira aceleração, tá? A gente está tendo agora uma acomodação, teve apreciação forte de preço no período, tem gente que deve, né, saindo, né? O próprio GBTC ainda tem algumas pressões vendedoras, tem a questão do GBTC Trade que muita gente entrou, né? Então ele está tendo saída, enfim, mas o ponto é que esse fluxo continua muito forte. Tá? E lembrando que tem uma questão técnica aqui também que é importante ressaltar e é parte da resposta que explica
né? Por que está apreciando tanto, né? É que primeiro, né? A rede, como eu coloquei, ela tá com, né? Se aproximando do halving e ela vem de uma velocidade diária de emissão de 900 bitcoins por dia e vai cair para 450. Além disso, quando você olha o estoque líquido de Bitcoin disponível no mercado, né? Isso é uma fração bem menor né, do que já foi emitido. Um número que a gente gosta de acompanhar é o percentual, né, o número de carteiras e o percentual de todos os bitcoins já emitidos que não movem há mais de um ano, e esse número é em torno de 70%. Tá? Então, tem muita gente não negociando. Então, o que de fato free float, vamos dizer assim, ou o estoque líquido que sobra é muito pequeno e a rede está emitindo pouco e vai a partir de 20 de abril aproximadamente, vai dividir por dois, né? Então, tudo isso faz parte da nossa tese, faz parte do que a gente vem falando há bastante tempo, né? Que se tratava uma oportunidade muito importante e estamos felizes aí que está se manifestando de maneira muito interessante. Mas Se puder complementar rapidinho, só vai lá, Ju. assim, só, enfim, se dá essa explicação boa, né, enfim, que a gente tem sobre como é que o halving, né, esse evento impacta a oferta de novos bitcoins, né? Mas outra coisa que a gente também gosta de ressaltar é um efeito talvez de segunda ordem do halving, mas você vai olhar, por exemplo, no Google Trends, né, as pessoas começam a pesquisar, né, a querer entender. Para você entender o halving, você precisa entender o que é o Bitcoin. Né? O halving ele está intrinsecamente ligado a essa questão da escassez do Bitcoin, né, dele ser né, um ativo que tem uma taxa de inflação toda extremamente previsível ao longo do tempo, né, de emissão previsível ao longo do tempo, né, e daí a sua escassez, e consequentemente daí a tese de reserva de valor. Né? Então, o halving, para você entender o halving, você precisa entender o Bitcoin. E a gente acredita que esse aspecto educacional também tem um papel importante, né, para as pessoas tomarem a decisão de investir no Bitcoin, né, consequentemente, você tem um impacto em preço. Né? Mas pode continuar lá, Pinto, só quis dar esse adendo aí. Não, não, é super importante. Para quem não acompanha no detalhe, né, e de tempos em tempos tenta ver o que está acontecendo, né, esse é um evento educacional mesmo, como o João colocou, né? As pessoas lembram, falam, mas peraí, Bitcoin não morreu, então agora a emissão é menor, já foram emitidos 19,7 milhões, né? Porra, essa mecânica funciona mesmo, né? Então, é muito curioso isso e tem essa relação direta aí conforme vai chegando o evento, o Google Trends, e isso não é só no Brasil não, né? Pelo contrário, né? Isso é um fenômeno global e o interesse aumenta assim exponencialmente. Então, assim, é um evento super relevante. Estamos aí monitorando aí no detalhe embora aí, sei lá, possa ter esses primeiros 500 dias aí, pode parecer que a gente está num ciclo acima dos ciclos anteriores, mas a verdade é que a gente está com essa abertura do mercado americano, o maior mercado de capitais do mundo, naquela fase que a gente vem chamando de institucionalização da classe de ativo, né? Então, os números são gigantes, indústria de trilhões de gestão de ativos, o mercado endereçável passa a ser praticamente qualquer investidor, seja ele sofisticado ou não, seja ele um fundo soberano ou não, ou seja ele até um banco central, tá? Ele deixa de ser, né, o produto deixa de ser uma coisa de varejo para virar um produto que vai trazer uma coisa muito interessante nos portfólios, né? E esse é até o ponto que o Lucas vai trazer aqui agora, né? Que é uma discussão da correlação, né? Pô, um ativo novo, né? Com características diferentes, coisas que a gente está mal acostumado, principalmente o mundo institucional ainda, que não está começando a botar o pé ainda nesse produto, né? E como é que tende a olhar, obviamente, com visão de portfólio, visão de volatilidade, drawdown, Sharpe, essas coisas. E aparentemente, né, a gente já vem batendo nessa tecla, isso aqui é um ativo novo para montar portfólios diferentes, entendeu? E ele tem, de fato, a descorrelação se mantém ainda, né? O Lucas vai explicar em um segundinho. Mas acho que é isso. Renato, a gente tem mais
Acho que agora é o Lucas, né? Esse é o ponto aí. Perfeito, né? E vou provocar aqui os nossos ouvintes também a coletarem aí, pensarem em possíveis perguntas, né? Esse é um assunto bem interessante, tá na mídia aí, então qualquer dúvida, por favor, usa aqui a nossa caixinha de chat, Q&A, etc. Beleza. Obrigado, Renato, Pedro, João. Boa tarde a todos. Lembro, reforço aí a todos que estão nos assistindo que deixem perguntas. A gente vai ter aí um tempo devido para endereçá-las. E como o Pedro já antecipou, há pouco mais de uma semana saiu um artigo assinado por mim na Future of Money da Exame, justamente falando sobre as tendências mais recentes de correlação do Bitcoin, e o título dele é Bitcoin retornando ao antigo normal, né? E esse nome eu espero que fique claro por que eu escolhi como título do artigo. Agora, discutindo um pouco mais sobre o que ele de fato pretende, né, abordar. E eu acho que para iniciar um pouco essa discussão, a gente lembra um pouco a nosso próprio discurso aqui enquanto gestora e dando acesso à classe de ativos, né? Que quando a gente fala sobre Bitcoin, a gente fala, obviamente, Bitcoin e cripto em geral, mas quando a gente aborda a classe de ativos, a gente não fala que é apenas sobre desempenho. Eu acho que os gráficos todos que a gente mostrou aqui mostram como que existe uma assimetria super relevante esse ano e o ano passado estão mostrando que de fato quem conseguiu aportar em cripto ali no finalzinho de 2022, que foi um ano de correção em cripto e em todas as outras classes de ativo, de fato conseguiu se beneficiar dessa alta que a gente tem visto aí nos últimos 15 meses aproximadamente. Mas além disso, a gente historicamente sempre reforça, né? O Renato está sempre aí conversando com os clientes, com os assessores, que além desse aspecto de uma simetria de retorno, a gente também historicamente tem percebido o cripto e o Bitcoin em particular como sendo um ativo descorrelacionado dentro de um portfólio que compõe ações de tecnologia, equities em geral, commodities e outros tipos de classes de ativo. E uma pergunta, né, que veio bastante para a gente, e uma discussão que sempre chegava ali em 2022, é que esse papel de ativo descorrelacionado ele passou a ser questionado, né? Na verdade, a gente começava a ver os ativos, o Bitcoin subindo junto com outros ativos de risco quando a gente teve um momento de maior afrouxamento monetário, e por outro lado, quando a gente passou a ver um aperto monetário, ele também caía junto. Então, afinal de contas, esse ativo é ou não é descorrelacionado? E nesse momento que a gente está olhando o Bitcoin, como o João citou, batendo uma nova alta histórica ali em torno de 73 mil dólares no mês passado. E além disso, quando você olha, por exemplo, o ouro, ações de tecnologia, a gente também está em território de topo histórico, né? Novos topos históricos. É o que não significa que a gente vá terminar esse ciclo de alta por aqui. Vale a pena a gente se questionar se de fato, será que a gente ainda está naquele regime pós-pandemia em que a gente viu essas correlações aumentando, ou a gente voltou talvez ao que era o papel anterior do Bitcoin que a gente conhecia pré-pandemia. E eu acho que esse gráfico ele ilustra bastante justamente a resposta dessa pergunta, né? E o que é esse gráfico? Basicamente, a gente tem no eixo direito, né, a cotação do Bitcoin em escala logarítmica sempre, porque ele se movimenta, né, em ordens de magnitude ao longo do tempo. E no eixo vertical esquerdo a gente tem o Nasdaq 100, que a gente utiliza aqui como benchmark de ações de tecnologia. E essa escala de cor marca justamente, né, parece a bandeira da França, lembra a bandeira da França, mas ela marca justamente os regimes em azul, onde você tem uma anticorrelação moderada a muito forte, um regime de correlação pouco relevante, que estaria entre menos 0,4 e 0,4, que é essa parte branca da escala, e em vermelho, quando você de fato tem uma correlação positiva bastante relevante, moderada ou muito forte. E eu acho que dá para ver claramente que até março de 2020 a gente tem alguns eventos ali de correlação mais alta ou anticorrelação mais alta, mas eles são mais esporádicos. E de uma hora para outra a gente passa a ver de fato, né, principalmente ali, justamente no momento da correção que a gente viu, daquele crash que a gente viu no momento do início da pandemia, esse gráfico ficar muito mais dominado por essa correlação vermelha, né? Então, de fato, aquilo que foi identificado ali nos anos de 2020, 2021 e 2022, né, de uma correlação mais alta do Bitcoin com, por exemplo, ações de tecnologia, isso de fato foi verdade, principalmente no começo, né, desse ciclo de afrouxamento monetário como resposta aos impactos da pandemia. A gente vê ali em 2021 um pouco menos de correlação intensa,
E aí um outro choque monetário que acontece logo no final de 2021, né, e aí se estende ao longo de 2022, é justamente o início do ciclo de aperto monetário nos Estados Unidos, em que a gente viu ali naquele momento a inflação começando a subir acima da meta do Fed, a gente vê o início da alta de juros e do aperto monetário, que foi talvez aí o mais veloz da história recente das últimas décadas. E a gente vê que, de fato, durante toda a extensão de 2022 até o comecinho de 2023, o Bitcoin ficou muito correlacionado com ações de tecnologia. Então, de fato, aquela observação naquele mais curto, médio prazo pós-pandemia, ela era verdadeira. E o nosso exercício aqui é justamente se perguntar, a gente continua estando nesse regime? E a resposta é que quando você olha para 2023 e agora 2024, parece, né? Olhando quantitativamente, a gente pode intuir, então, que, na verdade, aquele antigo normal, que é o Bitcoin como um ativo descorrelacionado, por exemplo, com ações de tecnologia, ele parece ter voltado. Então, não é que a gente não tenha nenhum momento mais esporádico de uma correlação mais elevada, mas, como eu falei, esses eventos são mais esporádicos. E por esse motivo, o título do artigo é: o Bitcoin retornou de 2023 para cá a esse antigo normal de ser um ativo mais descorrelacionado. Uma outra, com ações de tecnologia, um outro gráfico que a gente pode fazer, mais uma vez o Bitcoin no eixo vertical direito, e agora aqui o ativo de comparação sendo o ouro no eixo vertical esquerdo, a mesma escala de cor, é que essas correlações mais intensas com o ouro em particular, elas foram muito mais localizadas, e vocês podem ver que durante ali o início daquele movimento também de todos os ativos de risco e o ouro em conjunto, como resposta aos estímulos monetários pós-pandemia, de fato a gente vê sim uma correlação mais elevada, mas ao contrário de ações de tecnologia, essa correlação ela não se preserva ao longo de 2021, e na verdade ela só se intensifica muito quando a gente chega ali no finalzinho de 2022, que é aquele ponto em que o Fed foi de essencialmente zero de taxa básica de juros nos Estados Unidos para 4,5, 4,25, ou seja, o grande movimento de alta de juros já tinha sido finalizado naquele momento e os juros reais passavam a estar num patamar mais próximo do positivo. Isso nos faz poder interpretar esse momento de mais alta correlação entre o Bitcoin e o ouro justamente nesse momento. E um outro ponto que eu ressalto aqui também, um evento específico, foi algo que no ano passado a gente ressaltou, num dos nossos pontos dessa oportunidade geracional em cripto que a gente estava vendo à época, que é justamente o fato do Bitcoin no ano passado ter se movimentado positivamente junto com o ouro, justamente quando a gente teve a crise bancária nos Estados Unidos. Lá o grande símbolo do momento foi o Silicon Valley Bank, né, indo à falência. E naquele momento a gente viu os dois ativos se movimentando, que faz aqueles pontinhos vermelhos ali, mais ou menos em um terço ali de 2023. E, basicamente, quando a gente tem essa segunda figura, eu acho que dá para concluir, né, que o Bitcoin, de fato, ele tem correlações mais esporádicas, mas elas acontecem com eventos relevantes, com ouro também, apesar de aquela figura que a gente viu com ações de tecnologia ser muito mais relevante. E a conclusão, então, desse estudo, e eu acho que qualquer um aí que já conseguiu ler vai ter o artigo completo para ter acesso, isso está na nossa página no site também da Hashdex, é que, primeiro, de fato, esse período que a gente viveu de mais alta correlação do Bitcoin e por transitividade, né, de cripto com ações de tecnologia, por exemplo, ele foi muito marcado, né, pelos choques monetários que a gente viu durante a Covid, que agora parecem, pelo menos de 2023 para cá, esses grandes choques monetários, tanto o afrouxamento quanto a alta de juros que veio depois para conter a inflação, a maior parte disso já passou, e isso está indicado no gráfico. Justamente a gente está num novo regime pós-pandemia, muito mais parecido com o pré-pandemia, quando a gente pensa em descorrelação do Bitcoin com os ativos tradicionais, principalmente tech. E assim, a conclusão, portanto, muito provavelmente vocês já viram também essa tabelinha, né, em apresentações com o Renato, é que quando você pega, então, uma janela mais grande, que é o que a gente, em geral, sempre recomenda para os investidores, olhar para a cripto dando um zoom out, né, e entender que essa alocação, ela, de fato, é uma alocação de longo prazo. E quando você olha essa tendência recente aí de mais de um ano de baixa correlação, né, de Bitcoin com ações de tecnologia, de fato, esse papel diversificador do Bitcoin num portfólio composto aí por diversas classes de ativo, ele parece ter retornado e, portanto,
a gente acredita que esse papel, historicamente, dele pré-pandemia, ele volta mais uma vez à tona e se reforça com essas tendências mais recentes. Eu acho que isso é um resumo desse texto. Fica o convite para as outras pessoas também poderem ler e algumas considerações finais, mas eu agradeço aqui a todos que estiveram presentes. Fazer um breve comentário nessa sua inserção de correlação, né? Que, assim, o curioso é que, assim, é que a gente passou por um evento que a pandemia que exigiu ações incomuns, né, do ponto de vista de política monetária. Então teve o começo dela, que foi a emissão, né, a redução da taxa de juros, injeção de liquidez, QE, de maneira quase que coordenada, né, entre os bancos primeiros, principais bancos centrais do mundo, né, e depois a reversão disso, né, são dois eventos praticamente de cauda, né, do ponto de vista de política monetária, né, e foram só nesses momentos que coincidiu aí com esses níveis de correlação um pouco mais altos. Mas se olhar janelas longas, a história ainda se mantém, né, Lucas? Então, esse é um comentário, né? E o outro, né, que tem a ver com ouro, né? E o próprio Lucas gosta de falar isso de tempos em tempos, né? Um pedaço da tese do Bitcoin hoje, né? É de uma reserva de valor emergente e naturalmente se compara ao ouro, porque virou né, o consenso de uma reserva de valor. E só que aí a gente compara os valores de mercado, né, e tem um número do World Gold Council, né, que estima quanto de ouro minerado tem no mundo e quanto tem de estoque, enfim, quanto está nos bancos centrais, quanto que é usado para uso industrial, para joias e afins. E esse número está em torno de uns 15 trilhões de dólares, né, enquanto que o Bitcoin tem 1,5 tri. E essa relação ela é monitorada por todo mundo que acompanha cripto com frequência. E aí você olha o desempenho do ouro em 2024, né, está subindo acho que 10 ou 11%, né? Então o ganho que o market cap do ouro teve só em 2024 é o equivalente a um Bitcoin, né? Então, e essa é uma métrica relativa que a gente gosta de acompanhar bastante. Isso é uma outra. E isso é fruto, assim, né? Obviamente, de tudo que tem acontecido no mundo, né? A gente tem visto demanda crescente nos portfólios globais aí por algum tipo de proteção contra a inflação, proteção contra debasement das moedas, proteção para um nível, assim, assustador de dívida nas principais economias do mundo, no G7, no G10. E eu acho que tem esse vento a favor também para a classe de ativo cripto, que principalmente para o Bitcoin, que tem essa tese, parte da tese dele é atrelada ao valor de mercado do ouro. Enfim, ficamos aqui para perguntas. Obrigado aí pela presença de todos. A gente tem uma primeira pergunta, acho que relacionada com uma métrica on-chain do Bitcoin em si, que é o MVRV, né? É uma sigla para Market Value to Realized Value. E essa métrica, cripto tem essa coisa diferente, né, de outras classes de ativo, em que tudo é tão transparente que você consegue monitorar praticamente em tempo real tudo o que acontece, todas as movimentações, transações, para onde que frações de Bitcoin foram nos últimos 10 minutos, isso tudo pode ser seguido praticamente em tempo real. E é possível você justamente comparar o valor de mercado do Bitcoin total, que seria a capitalização, né, a quantidade de Bitcoins em circulação multiplicada pelo preço de um Bitcoin. E você pode comparar esse valor com uma outra métrica derivada dessa tal análise on-chain chamada valor realizado, que essencialmente é você tentar determinar o valor de mercado do Bitcoin, levando em consideração não o preço atual, mas o preço em que cada uma das frações de Bitcoin moveu na rede pela última vez. Então, se você quiser, é como se a gente quisesse determinar o preço em que cada um dos Bitcoins que existem trocou de mãos pela última vez, sendo transacionado na rede. Quando você faz essa conta, isso dá o famoso realized value. E o que acontece é que em períodos de bull market, normalmente o valor da capitalização de mercado ele começa a se tornar um múltiplo muito maior desse múltiplo, dessa outra métrica que pode ser calculada, que é o realized value. E isso, de uma certa forma, indica momentos de superaquecimento de preço e, portanto, talvez algum tipo de indicador mais que o ativo pode estar
mas é super valorizado, né? A gente não chegou ainda nos picos do MVRV dos ciclos anteriores. Na verdade, a gente ainda está razoavelmente longe desses picos. E é interessante notar que sim, essa última alta que a gente viu nos últimos 3 meses, ela aqueceu um pouco mais esse múltiplo. Então, a gente subiu de um patamar um pouco menos elevado para ele, para um patamar meio que de um terço, metade de ciclo de alta. Mas a gente não está, nesse momento, ainda voltando para os momentos mais relevantes, que foram os all-time highs, né? É importante lembrar, como o João falou, que a gente acabou de fazer um novo all-time high no mês de março, mas ele foi muito próximo do all-time high de novembro, né? E a gente já passou aí, novembro de 2021, que já tem mais de 2 anos e um pouquinho. Então, não necessariamente a gente já está no pico de aquecimento desse indicador, e é claro que ele é um dos indicadores possíveis para você utilizar dentro do mercado de cripto, né? João, quer falar alguma coisa? Fica à vontade. Claro, perfeita explicação. Só um detalhe que às vezes é importante, né? Que o gente aí que fez a pergunta, ele falou que ele é novo nesse mercado, que isso é uma métrica que ele vai olhar para as transações on-chain, ou seja, quando o Bitcoin mudou de uma carteira para outra. Só que a grande maioria das operações elas acontecem dentro do ambiente das exchanges, né? Que basicamente a exchange ela tem uma planilha zona lá dentro que ela basicamente fala esse Bitcoin saiu de fulano para ciclano, mas isso não se, se fica registrado na blockchain. Isso não quer dizer que houve uma transferência dentro da blockchain. Então, por mais que seja um indicador útil, sim, é um indicador que a gente já comentou várias vezes, etc. Mas tudo que está acontecendo dentro das exchanges não está registrado e não é capturado por esse indicador. Então, obviamente, a gente tem um nível de transparência muito maior do que o mercado tradicional, que você não tem nenhuma métrica, você não é capaz de gerar uma métrica semelhante a essa, né? Por outro lado, assim, não uma métrica perfeita, porque a gente sabe que ela está omitindo muita coisa que acontece dentro das exchanges, que é uma parcela muito significativa do mercado. Perfeito. Mas acho E, sim uma métrica relevante, enfim. Perfeito. Como todas as métricas, elas têm que ser contrastadas com outras coisas, né? Principalmente porque nas exchanges é que se forma o preço que está sendo utilizado ali justamente para calcular a Exato, capitalização de exato. mercado. Então, você acaba tendo algum tipo de ruído em cima desse sinal. Uma segunda pergunta do Rafael vocês veem esse all-time high pré-halving, talvez puxado pelos próprios ETFs, como um bom sinal que pode significar um bull market mais forte? Ou como um mau sinal demonstrando que o preço pode ter antecipado o halving e antecipou também o próprio ciclo, né, de alta? Não sei se o João, o Pedro Eu querem pego aqui. comentar. Uma resposta com, com disclaimer, né? Que a gente pode concluir até agora, né? É isso que a gente está tentando, olhar os fundamentos, olhar o flow, né? O fluxo, ver o que está acontecendo, né? E botar dentro desse contexto todo dessa nova fase da classe de ativos, né? Que a gente tem chamado ela de fase de institucionalização da tecnologia. Parece sim que pô, se esse passado recente aí do halving, né, aquele número que a gente mostrou, né, do ciclo atual perante os ciclos anteriores, está mostrando que está um pouco acima, se isso se confirmar, né, e continuar essa demanda grande que a gente tem visto, né, e eu acho que dá para dizer também que com 80 e poucos dias somente de mercado americano aberto, tem um fluxo relevante, mas assim, quando você compara com o mercado endereçável, eu acho que está só começando, né? E lembra, né? Falando só de Bitcoin, né? A gente tem que classificar os tipos de investidores que estão entrando agora, né? Tem gente que nunca gastou tempo para olhar o tema, mas agora que tem um produto que para ele funciona, talvez eles comecem a se interessar. Tem fundos que precisam de muito tempo de estudo para fazer isso. Tem fundo de pensão que começa com 0,5% e vai construindo a posição. Enfim, tudo Mudar isso regulamento, tem gente que tem que mudar tem que, às vezes, regulamento mudar para regulamento. Tem que ter permitir esse os, tipo de...
tem que ter os entendimentos internos todos, regulatórios, de compliance, de comitês de investimento, né? Isso não acontece em 80 dias, tá? Então, assim, pô, olhando por esse ângulo, é possível que esse número que entrou até agora só represente uma fração muito pequena do potencial, né? Está nos parecendo que veio com uma demanda muito forte, né? E pode ser que a gente tenha, assim, um ciclo desse talvez mais forte que os anteriores, e até para as demais redes, moedas, tokens, protocolos e afins, né? A gente fala isso com frequência, né? E você tem uma concentração de valor de mercado muito grande ainda em Bitcoin e Ether, né? Então, você tem aí somado, fazendo os ajustes de direito, de stablecoin, retira um monte de coisa, aí você deve ter uns 85% de toda a capitalização de mercado de 2,5 tri somente nessas duas, né? E como são valores grandes, né, nominalmente falando, na hora que você vê esse volume passando, talvez, para os demais tokens, ou parte disso, esse dinheiro sendo reciclado, tem uma desproporcionalidade aí de valor nominal, que pode ter um efeito muito violento no restante, tá? Mas dito isso, são tudo suposições, né? Nós estamos olhando aqui, vivendo o dia a dia e olhando os fundamentos e apontando para um caminho mais provável, né? Não tem certeza nenhuma, a gente não está dando, não estou cravando preço em lugar nenhum, mas assim, a tendência nos diz que tem um ciclo muito interessante aí na frente. E assim, só lembrando, ano passado, eu acho que a essa altura do campeonato a gente se fazia essa mesma pergunta, né? Com o Bitcoin em torno de 30 mil dólares, a gente tinha visto um primeiro trimestre super positivo, em que ele foi de 16 mil dólares no início do ano para quase 30 no final de março. E a gente, nos meses seguintes, ficou ali num movimento. A gente até brinca aqui, né? É um lateralizado em log, ou seja, tem vol, mas a gente tem um período de consolidação, e esse período, não estou dizendo que ele vá acontecer, mas no ano passado a gente viu uma coisa parecida, que é natural, né? Mercado, após uma onda mais impulsiva, positiva de preço, ele, em geral, consolida. O que não é nada garantido, mas são comportamentos de preço típicos aí de vários ativos. E é o que o Pedro falou, né? Eu acho que o mais importante é a gente olhar o zoom out. E nesse zoom out, quando a gente olha onde parece que a gente está dentro do ciclo, ainda teríamos aí um potencial bastante interessante para o Bitcoin em particular, mas para a cripto como um todo. É, tem uma Perfeito. questão. Quer ler, Renato? Pode Posso ir dar uma adiante. lida aqui? Eu acho que eu talvez juntaria aqui duas perguntas, né? Uma relativa à diminuição de produção de Bitcoin, né? Do halving em si, e se isso pode acarretar uma chamada alt season, né? Então, altcoins, moedas que não sejam o Bitcoin, podem ganhar atratividade. E se a gente vai lançar um ETF de games? Eu acho que essas perguntas estão relativamente relacionadas. Lucas, o que você acha? Sim, sim. Primeiro, a de games, na verdade, assim, o João até comentou, né? O Meta 11, que é hoje um ETF focado em cultura digital, ele já contempla, possivelmente dentro da sua cesta ali de ativos de aplicações, justamente jogos em blockchain, né? Ele citou Gala, que é um dos ativos que estão ali, que é essencialmente uma plataforma focada em blockchain gaming. Então, assim, apesar dele não ser apenas focado em games em blockchain, ele tem ali, lógico que precisa passar pelos critérios de elegibilidade para o ativo ser incluído dentro da cesta, mas essa tese dentro do mundo de cripto, ela está contemplada, sim, dentro do Meta 11. E o próprio Hash 11, né, seguindo o NCI, já teve ali, por exemplo, o X Infinity, né, ele já foi, no passado, tinha uma pequeníssima alocação, mas estava presente dentro da cesta do NCA. Então, acho que isso já está contemplado dentro de alguns dos nossos produtos, conforme o tempo vai mudando, né, a alocação neles. E sobre out-season, é aquela coisa, né, no ciclo de cripto, tá sempre todo mundo procurando o próximo Bitcoin ou o próximo token que vai ter uma performance acima do Bitcoin. E, de fato, a gente, nos últimos 15 meses, tem visto o Bitcoin sendo o grande protagonista, né, do ciclo de alta. E ele tem vários fundamentos, principalmente o fato de ser o único hoje com ETF nos Estados Unidos e tudo mais, que pode continuar fazendo isso pesar, mas
os ciclos de cripto, eles vêm em ondas, né? E tipicamente, pós-halving, a gente começa a ver algumas outras teses sendo mais relevantes e até o Bitcoin passando a ser, em termos de performance, menos dominante. Se aquilo que a gente viu no ano passado, que realmente foi o passado rimando mais uma vez, né? Bitcoin outperformando o restante do mercado. Se essa tendência, né, do passado rimar continuar acontecendo para esse ano e talvez para o ano seguinte, a gente poderia começar a ver outros ativos passando a ter uma performance mais relevante para esse ano. Em fevereiro, o Ether ele estava, na verdade, outperformando o Bitcoin. Provavelmente vocês se lembram do último call que a gente fez, embora isso tenha mudado no mês de março. Mas quando a gente olhar, talvez, o final da janela completa do ano, a gente vai conseguir ver se, de fato, essa segunda onda foi mais focada em altcoins ou não. O Lucas, eu acho que cabe também mencionar que, assim, não por uma larga margem, mas nos últimos 6 meses, se a gente analisar aqui a janela de 6 meses, a gente tem o nosso Web3 11 e o nosso Meta 11, que citado por você ainda agora, melhor do que o próprio Hash 11, né? Então, talvez a gente comece a sentir aí um cheiro de uma out-season, né? Claro que a gente espera muito mais aí de ativos mais arriscados, de ativos com market cap menor, na minha opinião, mas já começa talvez a sentir uma sensação de que outros ativos começam a se destacar, né? E você mesmo citou o Top Performance, né? No mês passado ele fez o dobro aí da performance do NCA. Então, de fato, mercado entrando mais nessa tendência de otimismo e tudo mais, tem naturalmente essa rotação de capital e altcoins, por serem menores, respondem de uma forma mais intensa, né? Boa. Não A só no última. mês passado, tá? Se a Sim, gente sim. se a gente olhar nos últimos 6 meses, o Top Performers estava mais de 20% acima do NCI, que é o índice de referência dele, tá? Então, não é uma performance pontual no mês. Nem quando a gente pega os últimos 6 meses, a gente tinha mais de 20% de vantagem. Então, é uma coisa bem, bem significativa. Boa. Botei no chat aí também o link do Top Performer, já que a gente já mencionou ele aqui várias vezes. O fundo que, por enquanto, ele está aberto para investidores qualificados, tá? Em diversas plataformas aí. Deixei o link dele no chat. Eu acho que para finalizar, só essa última pergunta aqui, a gente finaliza o call por hoje. E o Ether, né? Existem também aí candidaturas abertas, pedidos abertos para um ETF Spot nos Estados Unidos. Existe uma data aí mais ou menos no finalzinho de maio de possível solução, se será ou não aprovado, né? E a pergunta aqui é se isso vai acontecer, o que que a gente acha, talvez, e chances, né? E o Travou. tempo para isso, se vai ser talvez em maio ou talvez um pouco mais para frente. Só para É, criar um suspense. Só para criar um não. suspense. Você travou um pouco, Lucas, mas Tô acho de que deu para entender volta? seus comentários Tô de finais aí. volta? Tá de Acho, volta. acho que sim. Não, Olha, esse. eu tô só lendo a última pergunta mesmo e Tá. Eu posso pegar aqui rapidinho, assim, pode ir lá. até a gente não pode comentar muito, que a gente é parte interessada também dessa discussão aí. E, assim, tem uma data agora, em maio, e tem muita discussão, que é uma discussão diferente da do Bitcoin, né? Em termos de como classificar o ativo, entre outras discussões. Mas a gente, infelizmente, não pode comentar, até dar opinião para não, por conta da SEC, né? Mas, assim, uma visão neutra, assim, vamos dizer, que a gente imagina que talvez, assim, passado o suspense aí, dos pontos principais da SEC, ter essa questão de que se o Ether é um valor mobiliário ou não, a gente acha que pô, o mercado americano vai partir para a fase 2, entendeu? Bitcoin foi o primeiro produto, depois vão vir outros, e outros, e outros, e outros, porque é a abertura do mercado, tá? Mas especular aí se vai acontecer agora, no final do ano, a gente nem sabe e nem pode. Perfeito. Acho que é isso então, né, pessoal? Acho que a gente percorreu aqui todas as perguntas, né? Então, vamos terminando aqui o call, mais ou menos respeitando aí a hora que a gente reservou para esse nosso bate-papo. Vamos continuar em contato, né? Seja aí através das atividades aí de RI com os assessores e nossos cotistas, seja através das nossas redes sociais. A gente é ativo ali tanto no Twitter, no @hashdex, no Instagram também, @hashdex.crypto, sempre compartilhando
os conteúdos por lá. No Telegram também temos um canal onde a gente compartilha aí os conteúdos constantemente. Agradecer aí a interação e a atenção de todo mundo. Mês que vem tem mais e a gente se encontra novamente aqui no nosso clássico call mensal. Pessoal, quer fazer Obrigado a alguma todos. consideração? Não, vamos lá, agradecer só, pô. É Casa isso, cheia só de novo. agradecer a presença de todos e até o mês que vem. Valeu, pessoal. Até Tchau. mês que vem, gente.